Olá, bem-vindos ao vídeo da nova sessão M Especialistas da revista Eletricidade Moderna, cujo assunto de hoje são as tecnologias de dispositivos de proteção contra surto, os DPS. A sessão Multimídia M Especialistas apresenta assuntos de relevância para projeto, execução, comissionamento, manutenção, enfim, tudo que se refere a instalações elétricas de baixa, média e alta tensão. Mais de baixa e média, porque tem mais a comunidade é maior, mas em todas as áreas das instalações elétricas. A cada edição da revista, a revista EM, né, a Eletricidade Moderna, vocês encontram lá na seção um artigo sobre um determinado assunto e também apoiados por um vídeo e um áudio, um podcast, e abordado por um especialista da área elétrica, para contribuir para o desenvolvimento do mercado. Esse é o intuito, contribuir para o desenvolvimento do mercado e dos profissionais da eletricidade. Nesta edição de EM Especialistas, da revista Eletricidade Moderna, nós trazemos o Sérgio Roberto Silva dos Santos, que é um renomado engenheiro da MPS Energia, instrutor da termotécnica para raios, e é autor, o que muito nos orgulha, da coluna EM Aterramento, da revista Eletricidade Moderna. O Sérgio participa e hoje, desta vez, ele está, então, assinando a coluna EM Especialista, a nossa coluna interativa. O Sérgio também participa da comissão da ABNT responsável pela EBS 5419, que é a norma de proteção contra raios, desde 2001, e também colabora com a comissão responsável pela NBR IEC 61643, a série 61643, sobre dispositivos de proteção contra surto. Ele vai apresentar aqui hoje, como já tratou no artigo que está publicado na seção da revista EM, das características e princípios e da atuação, né, dos diferentes componentes utilizados na fabricação de DPS. Há DPS que utilizam centelhadores, os que usam varistores, que usam diodos, né? E na prática cada componente cada um desses componentes favorece, as suas características favorecem mais uma aplicação do que outras. E cabe então ao projetista usar decidir qual é a melhor tecnologia para cada aplicação, assunto que o Sérgio vai nos expor aqui com bastante competência. Então, eu acho... Bom, então, nós temos aqui, só para reforçar, nós temos aqui o vídeo, temos o artigo impresso sobre o assunto e temos também o podcast, que todos esses você pode usar aqui na descrição. Você tem os links para a revista impressa e para o podcast. Na revista você tem os links para ambos, tanto para o podcast quanto para o vídeo, e no podcast, mesma coisa para as outras duas mídias. Por isso que chama-se... É uma sessão multimídia. Sérgio, muito obrigado por estar conosco nessa empreitada também, e você pode começar quando quiser. Obrigado. Eu que agradeço, Mauro, mais esse espaço cedido pela revista, tá, para a gente poder divulgar o conhecimento, melhorar as práticas da área elétrica, e um tema que é especial para mim, é o tema que eu me dedico, mas eu acredito que é importante para todo mundo, que é a proteção contra surtos, né? Então, a gente pode começar, acredito, já a apresentar essa nossa questão. Tá? Então, a gente vai falar da tecnologia de dispositivo de proteção contra surto. Então, são tecnologias, componentes que podem ser utilizados para que o DPS tenha mais eficiência, tenha um desempenho melhor. É importante que o colega, o profissional da área elétrica, saiba diferenciar os DPS em função das suas tecnologias. E o nosso bate-papo agora vai ser sobre esse tema. Tá? Então, só apresentando, todos os dispositivos de proteção contra surtos têm o mesmo princípio de funcionamento. Eles são chaves elétricas controladas pela tensão entre os seus terminais. Não existe um comando para o DPS. O DPS não monitora a tensão que está acontecendo na rede, muito menos no equipamento que ele pretende proteger. O DPS percebe qual é a diferença de potencial nos seus terminais, e enquanto essa tensão está abaixo de um determinado valor, que é definido pelo seu fabricante, é definido no projeto do DPS,
ele se comporta como uma chave aberta. Então, nesse caso, ele é totalmente invisível para a instalação, como se ele não existisse. No momento que essa tensão nos seus terminais sobe num determinado valor, também pré-definido pelo fabricante do DPS, ele se torna uma chave fechada. E, dessa maneira, ele propicia um caminho alternativo para que as correntes de surto passem através dele, deixando de passar pelo equipamento ou pela parte da instalação que está protegida. Então, quais são as características que um DPS deve ter? Não conduzir corrente quando ele está aberto e conduzir muita corrente quando ele está fechado. A maneira que isso vai acontecer, ou seja, o quanto ele consegue isolar quando ele está aberto e o quanto ele consegue conduzir quando ele está fechado e o tempo que ele leva de estar aberto para estar fechado é função das características do DPS, as características construtivas, entre as quais o componente que ele é utilizado na sua fabricação. Tá? Então, eu tenho 3 tipos de DPS. Essa parte, tipo de DPS, está na nossa norma 5419, de proteção contra descargas atmosféricas, e na nossa norma 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Ou seja, o que o DPS faz? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é dividido em 3 classes ou tipo. As 2 expressões classe e tipo designam o DPS. O DPS pode ser tipo 1, ele evita que a corrente do raio entre na edificação, ele deve ser instalado na entrada dos cabos na edificação, e ele é ensaiado no que a gente chama onda 10350, que simula o comportamento, a energia, a capacidade de destruir que uma descarga atmosférica tem, a própria corrente da descarga atmosférica, o próprio raio que cai da nuvem. Os DPS tipo 2 limitam as sobretensões induzidas no quadro, ou seja, o DPS tipo 2, ele não conduz a corrente do raio. Não que ele não possa conduzir, mas ele não foi feito para isso, ele não tem esse objetivo. Por isso que ele está em quadro de distribuição. Supõe-se que esses quadros estejam internos na instalação após um quadro de entrada, onde existe o DPS tipo 1, que vai desviar a corrente do raio. Então, os DPS tipo 2, eles atuam no efeito secundário da descarga atmosférica, no efeito que a descarga atmosférica cria, e não na corrente da própria descarga atmosférica. Para isso, ele é ensaiado numa curva chamada 8/20. O que diferencia um DPS classe tipo 1, 2 e 3 não é a intensidade da corrente, como muita gente supõe. Um consegue conduzir 100 kA, o outro 50 kA, o outro só 5 kA. Não. Um consegue conduzir na onda 10/250 e os outros 2 na onda 8/20. Porque o DPS tipo 3, ele tem principalmente a função de proteger as instalações, e no caso do 3 é muito no equipamento, ele atua muito em cima do equipamento, em função de perturbações que se originam da própria instalação. Não tem muito a ver com descargas atmosféricas. São chaveamentos, mudanças bruscas de tensão, entrada em operação de cargas indutivas, atuação de disjuntores ou fusíveis, surtos de tensão internos da instalação. Então, nessa primeira apresentação aqui, já fica claro que nós falamos em DPS, mas eu tenho 3 finalidades diferentes que um DPS deve atuar, deve cumprir. Então, fazendo um pouquinho um exercício aqui do ensino do alemão, de brincadeira, estou falando de brincadeira, mas para fixar o conceito, é muito importante entender que o DPS classe 1, na Alemanha, que é o país da onde eles se originaram, que primeiro desenvolveu esse dispositivo, eles eram chamados de Blitzstromableiter. Até hoje eles são conhecidos como Blitzstromableiter. Blitz é raio, Strom é corrente e Ableiter é desvio. No Brasil, os profissionais que trabalham mais intensamente com DPS se referem ao DPS tipo 1 como um desviador, porque ele não interrompe, ele desvia a corrente do raio. Então, ele desvia a corrente do raio. Esse é o DPS classe ou tipo 1. Os DPS tipo 2 e tipo 3 são Uber, Spannung, Schutz. Uber é sobre, Spannung é tensão e Schutz é proteção. Eles são protetores contra a sobretensão. Não esperem que o DPS tipo 1 ou tipo 2,
tipo 2 ou tipo 3 tenham a capacidade de conduzir a corrente da descarga atmosférica. Porque se a corrente da descarga atmosférica encontrar no caminho um DPS tipo 2 ou um DPS tipo 3, eles serão destruídos. Porque eles não foram fabricados para conseguir absorver e, em seguida, dissipar a própria corrente do raio. Tá certo? Então, para que o DPS exerça a sua função, tenha esse comportamento, que é um comportamento muito específico, ou seja, é um componente não linear, que ele muda a sua impedância muito drasticamente à medida que a tensão sobe nos seus terminais. O que seria um componente linear? Um resistor, por exemplo. Aumenta a tensão, aumenta a corrente, num fator que é a resistência do resistor. Tá certo? Aumenta a tensão, aumenta proporcionalmente a corrente, essa relação é constante, é o R do resistor. Os DPS têm um comportamento não linear. Aumenta a tensão, não acontece nada com ele, a partir de um determinado momento aumenta a tensão cai lá embaixo. Para que eu fabrique um DPS, para que eu fabrique uma chave que se comporta dessa maneira, eu posso usar centelhadores, varistores ou diodos, especialmente diodos supressores. Tá certo? Esses componentes, eles fazem a mesma coisa, mas de maneira diferente, com comportamentos diferentes. E é muito importante o projetista, principalmente o projetista, entender essas diferenças, porque ele vai especificar um DPS, não falar um centelhador, um varistor ou um diodo. Ele vai especificar um DPS tipo 1, um DPS tipo 2 ou um DPS tipo 3. Mas, em função da qualidade da proteção, da eficiência da proteção, a importância das cargas que estão protegidas, ele pode optar no seu projeto por indicar um centelhador, indicar um varistor ou indicar um diodo supressor. Para isso, a gente vai abrir um pouco a caixa preta dos DPS. Tá? A primeira tecnologia, e a mais antiga, são os centelhadores. Centelhadores são eletrodos separados por uma distância pré-definida, e essa distância determina qual a tensão que pode existir entre esses eletrodos, nos terminais do DPS. Quanto maior a distância, maior a tensão. Quanto menor a distância, menor a tensão. Só que distâncias muito pequenas é um pouco complicado. Eu tenho que usar, por exemplo, um gás nobre, usar algum material sólido, porque o ar ele tem uma rigidez elétrica muito definida. Então, a tensão que eu tenho entre os DPS, a tensão até o qual ponto ele não vai conduzir, é definida para essa separação aqui. A separação entre os eletrodos e o meio isolante que existe entre eles. Tá certo? Então, os centelhadores são muito simples. Construtivamente, eles são muito simples. E nós utilizamos os centelhadores porque nós aprendemos com a natureza. A descarga atmosférica é um grande centelhamento, onde um dos eletrodos é a nuvem e o outro eletrodo é o solo. Quando a diferença de potencial entre a nuvem e o solo passa de um determinado valor, existe um centelhamento, ou seja, a nuvem é descarregada, ou seja, o ar passa a conduzir e acontece o raio. Observando o comportamento do raio, aprendendo com a física, lá os pioneiros, nossos mestres, eles desenvolveram esses centelhadores, ou seja, colocaram 2 eletrodos e, a partir daí, controlaram a tensão que pode existir entre seus terminais. Quais são as vantagens de utilizar um centelhador? Simplicidade. Simplicidade em eletricidade significa robustez, confiabilidade. Eles são muito simples, eles são muito confiáveis por causa disso. Capacidade de regeneração do dielétrico, ou seja, pegando o centelhador mais simples que existe, que é um centelhador a ar, o ar se regenera, porque à medida que acontece a condução, o centelhamento, a partir do momento que essa tensão cessa, a diferença de potencial entre eles volta ao normal, o ar recupera o seu volume, passa a ocupar o mesmo espaço e ele se torna uma chave aberta novamente. Então, os centelhadores têm vida útil ilimitada. Eles não precisam ser trocados em função do número de atuações. As pessoas que já conhecem, têm mais familiaridade com o tema,
podem pensar, mas não existe um pequeno desgaste nos eletrodos? Esse desgaste é de microns. Então, significa que milhares e milhares de atuação do centelhador, esse desgaste é desprezível. Então, as instalações acabarão, nós acabaremos e o centelhador permanecerá. Então, essa é a grande vantagem do centelhador. Tá? Como desvantagem do centelhador, os centelhadores mais antigos eles tinham dificuldade de interromper a corrente de segmento, ou seja, a corrente em 60 Hz que passaria por ele no momento que ele fecha. Ou seja, ele está energizado. Eu fechei devido a um surto, uma corrente de um raio, no caso, geralmente por causa do centelhador. Ele fechou um caminho, 60 Hz vai passar por ali, a corrente em regime permanente. Depois, quando ele interrompe, ele abre novamente, muitas vezes essa corrente encontrou um caminho, a corrente em regime permanente, que favorece a passagem por ele ali. Então, os centelhadores mais antigos eram considerados elementos curto-circuitantes, porque, devido à sua atuação, eles provocavam um curto-circuito na rede, consequentemente, o disjuntor ou o fusível atuariam, e a rede precisaria ser restabelecida. Ele protegia e o preço a se pagar era o restabelecimento da rede, rearmando o disjuntor ou trocando o fusível. As tecnologias mais modernas, elas evitam que isso aconteça. Então, os centelhadores evoluíram nessa maneira aqui. É muito interessante, quando a gente analisa centelhadores, varistores e diodos, conhecer um pouquinho, só um pouco, mais sobre eles aqui. Então, esse é o centelhador rudimentar, o mais antigo. Você vê que aqui ele é encapsulado, eu tenho ar entre eles, eu tenho 2 eletrodos aqui, eu estou citando a imagem mais à esquerda aqui, e à medida que a tensão nos terminais dele aumenta, ele vai passar a conduzir. O símbolo do centelhador é esse símbolo, que já identifica, já nos apresenta 2 eletrodos separados, não encostados, aparentemente isolados. E os centelhadores mais modernos, eles não têm um gap só, eles não têm um espaço entre os eletrodos só. Eles colocam mais espaços a distâncias bem menores, para que, ao invés de eu ter um único centelhamento, eu tenha mais centelhamentos. Isso permite uma atuação mais rápida, em tensões mais baixas, e permite depois que interromper as correntes de curto-circuito e as correntes de segmento, as correntes de 60 Hz, de uma forma mais rápida, porque é mais fácil interromper cada um dos mini-centelhamentos, dos subcentelhamentos individualmente. Então, houve um avanço da tecnologia do centelhador em relação a esse ponto aqui. Tá? Vou avançar aqui. Alguns exemplos aqui. Isso é o spar gap, é o centelhador mais comum que existe hoje. Eu tenho os eletrodos aqui, mas ele tem essa forma aqui, uma espécie de bigorna invertida aqui. Por quê? Porque à medida que eu vou me afastando aqui do ponto onde a corrente acontece o centelhamento, eu tenho essa inclinação aqui, vocês notam que eu tenho um aumento do gap, um gap maior aqui. O centelhamento inicial não acontece na maior distância do gap, onde é embaixo, ele acontece em cima. Só que à medida que o arco vai sendo conduzido entre os gaps, ele vai abaixando. Por que ele vai abaixando? Porque eu tenho um eletrodo embaixo também. Isso vai fazendo com que o gap seja esticado. E à medida que o arco seja esticado, e à medida que o arco é esticado, ele vai sendo eliminado. Então, construtivamente, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender bastante. Os centelhadores, eles são muito eles atuam muito em função da sua geometria, do seu desenho, do seu arranjo. Então, o spar gap ele foi construído dessa maneira para que o arco seja alongado e tenha perdido energia. Do lado, a gente mostra internamente os centelhadores de placa de carbono com mini gaps. Nesse modelo aqui, em vez de ter um único gap como o spar gap, eu tenho 10 gaps, 10 vazios entre eles, e ao invés de eu ter o ar, eu tenho placas de carbono que dão uma rigidez elétrica maior e fazem com que eu consiga, em menor espaço, manter tensões mais altas entre os seus eletrodos. E, por último, eu tenho centelhadores com gatilho. Olha que interessante. É um dispositivo eletrônico que, quando percebe o aumento de tensão, ele gera um pulso elétrico, uma
um pulso mesmo elétrico, como se fosse uma tensão adicional. Ele acrescenta tensão naquela tensão que existe nos terminais do centelhador. Para quê? Para que ele atue mais rápido. A atuação dele seja uma atuação mais rápida. Rapidamente eu vou explicar por que isso é utilizado como os centelhadores combinam seu espaço no mesmo quadro que um varistor. Normalmente, o centelhador tem que atuar primeiro que o varistor. Como o varistor normalmente é mais rápido, os centelhadores com gatilho são utilizados para que ele possa atuar antes que os varistores atuem, para que exista uma coordenação correta entre eles aqui. Tá? Agora, eu queria enfatizar na análise do centelhador o ponto mais importante em relação aos centelhadores, que é a sua curva característica, a maneira como ele se comporta. Fica muito claro aí que a tensão sobe, vai subindo, o centelhador fica completamente inerte, até que ela encontra um ponto. Nesse exemplo aqui, em torno de 610, 620 volts. Esse é o ponto onde ocorre o quê? O rompimento do dielétrico, ele se torna um curto-circuito e o centelhador passa a conduzir. O que acontece com a tensão? Ela cai praticamente a zero. Por isso, o centelhador é considerado um comutador de tensão. Ele deixa a tensão subir sem se opor a esse aumento de tensão. Mas quando ele atua, ele joga a tensão lá embaixo. Ele consegue dissipar praticamente toda a energia da corrente da descarga atmosférica. Ele expulsa essa corrente. Então, o centelhador, nesse papel que ele faz de DPS tipo 1, de descarregador da corrente do raio, de desviador da corrente do raio, ele é muito eficiente, porque ele praticamente elimina todo aumento de tensão provocado pela corrente do raio. E o comportamento dele, ele é considerado um dispositivo comutador de tensão. O que é um comutador? Comutador é alguma coisa que trabalha em dois estados muito diferentes, muito bem definidos. Um estado de chave aberta e um estado de chave fechada. Ele é praticamente um isolante, um isolador, que se transforma praticamente num curto-circuito. Então, quando ele atua mesmo. Ele joga a corrente do raio para fora do circuito. Tá certo? Falando dos centelhadores, como a gente está falando de tecnologias para a fabricação do DPS, a gente é comparativo. Eu não posso falar que o centelhador é bom ou é ruim. Eu posso falar que o centelhador é bom ou ruim comparado com as alternativas que eu tenho para fabricar um DPS. Então, a gente já conhecendo os centelhadores, a gente vai comparar agora com o varistor. Tá certo? O que é um varistor? O varistor vem do nome de resistor variável. Qual é a questão? O resistor é um elemento linear. Aumenta a tensão, aumenta a resistência num valor constante, que é a resistência, o valor da resistência do resistor. Só que o varistor é um resistor variável. À medida que aumenta a tensão, à medida que aumenta a tensão, a corrente vai aumentando muito mais ainda, porque o valor de resistência do varistor vai diminuindo. Ele não é um valor constante. É como se fosse uma espécie de potenciômetro. Eu vou aumentando a tensão, eu vou diminuindo a resistência. Só que eu não faço isso virando o botão do potenciômetro. Isso internamente o varistor faz. Então, a gente tem o símbolo do varistor aqui, para diferenciar dos centelhadores. A gente tem o componente, isso é o varistor. Não confunda o DPS, que tem um varistor, com o componente varistor. Tá certo? Esse é o componente varistor. É isso que está ali dentro. E aqui à direita é o DPS com o varistor dentro dele. Eu tenho os terminais do DPS e dentro dele vocês estão vendo as coisas que parecem mais brancas, parece quase como se fosse um dente ou uma pipoca. Dentro de uma substância mais um cinza, mais um dourado. Essa substância é uma pasta isolante. E o que está ali branco são os grãos do óxido, no caso, grãos de óxido de zinco, que é um metal, é uma poeira metálica. Como o material é isolante, o material que envolve, que ocupa esse espaço é isolante, não conduz nenhuma corrente. O varistor é um isolante, ele não conduz nenhuma corrente. À medida que a tensão vai aumentando, eu vou gerando um campo elétrico entre os terminais do varistor e esses grãos de óxido de zinco vão se alinhando.
se alinhando em função do eixo elétrico que aplica do campo elétrico. Então, à medida que os grãos vão se alinhando, automaticamente, forçosamente, eles vão encostando. Eles vão encostando um no outro e passam a conduzir. No final desse processo, praticamente eles fazem uma massa uniforme totalmente em contato aí. E eles formam um caminho entre os terminais. Eles passam a ser alguma coisa com uma impedância, uma resistência muito baixa. Só que existe um detalhe. Esse processo de coesão, de contato dos grãos de óxido de zinco, ele é contínuo. Ele passa a existir a partir do momento que o campo elétrico aumenta aí. Tá certo? Tá claro isso aí? Então, ao contrário do centelhador, que espera a tensão chegar no máximo para atuar, o varistor vai atuando aos poucos. Ele não só vira uma chave fechada, mas ele impede que a tensão vá aumentando, porque ele vai transformando esse aumento de tensão em corrente. Uma corrente relativamente pequena no começo, para uma corrente bem maior quando os grãos de óxido de zinco já estão muito unidos, tá certo? E depois que o campo elétrico cessa, ele volta ao seu estado normal. Ele não dá a possibilidade da corrente em regime permanente passar por ele. Ele não é um dispositivo curto-circuitante, tá? A curva característica do varistor nos mostra, em primeiro lugar, a equação. A corrente que passa pelo varistor é igual à tensão aplicada sobre ele, multiplicada por uma constante, que depende do material utilizado na fabricação dele, com um índice alfa, tá? Exponencial. É V elevado a alfa. Esse alfa a gente chama de coeficiente de não linearidade, ou seja, quanto maior esse alfa, mais essa curva aqui vai ser inclinada. Mais eu tenho essa forma aqui, ó, a curva vai e inclina. Quando você vê que eu tenho vários alfas ali, cada cor dela corresponde a um alfa. Atualmente, os varistores de óxido de zinco têm alfa em torno de 30. Antigamente, era usado outros materiais que tinham alfa 5, tinham alfa 6, ou seja, ele era menos eficiente. Ao contrário do centelhador, que praticamente ele depende da sua geometria, do seu arranjo, do arranjo entre os eletrodos, o varistor depende da característica do seu óxido metálico. É basicamente, quem trabalha com varistor são engenheiros eletricistas, é claro, mas muito associados com engenheiros químicos e engenheiros de material, definindo compostos mais eficientes que tenham alfas maiores para que o varistor atue de uma forma mais eficaz, seja mais rápido na sua atuação, tá? Aqui essa curva vai mostrar melhor para vocês. Eu tenho aqui, ó, um ponto que a gente define como ponto de 1 mA correspondente a uma determinada tensão. Praticamente até alcançar a tensão, nesse exemplo, varia de varistor para varistor, nesse exemplo, até que a tensão nos varistores alcance 250 volts, a corrente é da ordem de microamperes, é uma corrente de fuga, totalmente desprezível, é praticamente considerada zero. Quando a tensão chega em 250 volts, nesse exemplo aqui, que é definido pelo fabricante da pastilha do varistor, a tensão muda rapidamente para 1 mA. E a partir do que ela muda de 1 mA, ela vai subindo rapidamente sem que a tensão mude. Então, o varistor ele define um nível em que a tensão não sobe mais. Esse nível é justamente o nível de proteção do DPS. É aquela tensão que a gente quer garantir que dali o DPS não deixe passar. E é também a tensão que a nossa instalação, o equipamento protegido, aguenta. Então, você nota só, a tensão nos terminais do varistor pode ir aumentando, nada vai acontecer. Chegou, nesse caso, na tensão dele, que a gente fala o C. Máxima tensão de operação contínua. O varistor vai entender, entre aspas, que ele precisa começar a agir, precisa mudar suas características. Significa que os grãos de óxido de zinco já estão se movimentando para ocupar aquele espaço entre os eletrodos. Isso vai corresponder inicialmente a que ele consiga conduzir uma corrente de 1 mA. E o processo continua, os grãos continuam se juntando. E aí, à medida que os grãos se juntam, essa corrente que vai passando por ele vai aumentando. Ou seja, a sua resistência interna vai diminuindo. E a tensão não aumenta, porque
Porque toda tentativa que a tensão tende a aumentar, isso vai virar corrente. Mais tensão se transforma em mais corrente e a tensão não consegue aumentar. Tá certo? Então, essa é a curva característica do varistor. O varistor é um limitador de tensão. Se a gente pudesse, vocês depois lendo o artigo ou vendo o vídeo novamente, voltando à imagem do centelhador, vocês veem que o processo é completamente diferente. Tensão do centelhador aumenta, 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 nada acontece. Cai praticamente a zero. Tensão do varistor não vai aumentando nada, não vai aumentando nada, aumenta, ele vai já atuando, já vai atuando, já vai atuando. Ou seja, ele vai impedindo que a tensão aumente. Por isso que ele limita o aumento de tensão, coisa que o centelhador não consegue fazer. O centelhador não consegue impedir que a tensão aumente. Ele joga ela a zero a partir de um determinado ponto, mas ela vai aumentar indefinidamente. Já o varistor tem essa vantagem. Ele consegue se opor àquilo de ruim que está acontecendo. Tá? Então, ele tem essa vantagem. Para entrar, então, esse aqui, no caso, é um varistor de óxido de zinco. Hoje, todos os varistores são usados, são óxido de zinco. São estudados, inclusive, um projeto que foi feito no passado lá no IE da USP, junto com a Universidade Federal de São Carlos, e ainda existe, né, estudos para utilizar outros tipos de óxido que tenham aquele alfa maior, ou seja, a curva vai ficar mais reta ainda, tá certo? São desenvolvidos. Só para vocês entenderem aqui, os senhores entenderem. Do lado direito da foto aqui, dá para perceber, o mais escuro são os grãos de óxido de zinco, eles são injetados dentro desse invólucro azul aqui, junto com um material isolante, isso é um polímero, tá certo? À medida que os grãos vão se encostando um no outro, eles se movimentam pelo campo elétrico. Aumentou o campo elétrico, o campo elétrico vai exercer uma força sobre os grãos vão se movimentar. Eles se encostam, por que eles encostam? Porque esse invólucro tem um espaço limitado aqui, tá certo? E depois eles retornam normalmente ao normal, ou deveriam voltar ao normal. Por quê? Porque a passagem da corrente, a gente está falando de corrente de milhares e milhares de amperes, 10 mil amperes, 5 mil amperes, 4 mil amperes. Passagem de corrente, todo profissional da área elétrica sabe o que é efeito Joule. É o calor provocado pela passagem da corrente elétrica por um corpo. Esse calor provocado pela passagem da corrente elétrica pelos grãos de óxido de zinco provoca o aquecimento desses grãos. E um efeito deletério, um efeito indesejável mais que acontece é a fusão desses grãos de óxido de zinco. Ou seja, enquanto no centelhador tudo volta ao normal, no varistor as coisas não voltam ao normal assim. Porque alguns grãos de óxido de zinco se fundem nesse processo. Se passa pouca corrente, poucos grãos se fundem. Se passa muita corrente, mais grãos se fundem. Então, dessa maneira, o que acontece? Alguns grãos de óxido de zinco não voltam ao seu grau de liberdade inicial. Eles ficam presos a outros grãos de óxido de zinco. Esse processo é cumulativo. Vai acontecer novamente a atuação do varistor, ele vai conduzir corrente, essa corrente não vai fazer com que os grãos que estavam juntos se soltem, mas vai fazer com que grãos que estavam soltos se juntem àqueles que já estavam unidos. Chega num determinado momento que todos os grãos vão estar fundidos. Então, o varistor, os grãos não vão ter aquela característica inicial que é se mover soltos dentro da pastilha do varistor. O varistor chegou no final da sua vida útil. Ele ficou definitivamente com uma chave fechada. E esse é o grande demérito do varistor. Ele tem um final de vida útil, tá certo? Ou seja, inevitavelmente, independente do fabricante do varistor, independente do fabricante do DPS, os varistores precisam ser substituídos ao final da sua vida útil, tá certo? Só para dar uma orientação para os senhores, os fabricantes determinam que o varistor tem uma corrente nominal, que ele é obrigado a atuar 20 vezes. Então, quando eu compro um DPS que tem, por exemplo, que é feito por varistores, que tem 10 kA de corrente nominal, significa que ele pode conduzir 20 vezes essa corrente. Ele pode conduzir 20 vezes 10 kA. Se for um DPS, que é o mais comum que existe no mercado, de 20/40K, 20 nominal, 40 máximo, ele pode conduzir 20 vezes a corrente nominal.
Só que, como ele é um elemento totalmente não linear, existe uma sobra, existe uma capacidade que ele pode conduzir além do nominal dele. Só que essa corrente máxima, ele só consegue conduzir 2 vezes. Significa o quê? Que ao conduzir, por exemplo, 20 kA, que é o máximo do DPS 10 nominal 20 kA máximo, ao conduzir 2 vezes 20 kA, ele já fundiu todos os seus grãos de óxido de zinco e se tornou definitivamente uma chave fechada. Então, o comportamento do varistor é complicado, porque a gente nunca sabe qual é a corrente que vai passar por ele. Pode passar uma vez 10, uma segunda vez 10, uma terceira vez 10 e uma outra 20. Isso pode ser suficiente para ele perder a sua vida útil e precisar ser substituído. Então, ele requer muita manutenção. O varistor é um dispositivo que sempre está requerendo uma inspeção para que a gente verifique se ele está com a sua vida útil, chegou ao final ou não. Tá? Normalmente, devido a isso, a gente consegue, existem dispositivos, existem equipamentos que foram definidos para verificar a vida útil do DPS. Ele serve para o centelhador, ele serve para o varistor e ele serve para o diodo. A única diferença é que no varistor ele é mais necessário. Se vocês têm uma instalação, uma fábrica, uma operadora de celular, que vocês têm uma empresa de saneamento, que vocês têm no campo várias e várias estações com varistores, e os senhores desejam saber se chegou o ponto de trocar ou não, é muito fácil. Esses aparelhos injetam uma tensão nesse varistor, medem a corrente, ou pode ser o contrário, aí a ordem dos fatores não altera o produto. Ele injeta uma corrente e mede uma tensão. Essa tensão que está aparecendo no display, eu comparo com aquela tensão do 1 mA. Você lembra que eu falei ali? Essa tensão de 1 mA, ou seja, a tensão que faz com que um varistor comece a conduzir 1 mA, isso está escrito na pastilha do varistor, no corpo do DPS. Qual é a tensão que ele começa a conduzir 1 mA? Eu pego esse valor e comparo com o que eu li ali. Se alterou 10%, ou seja, ele está conduzindo 1 mA, 10% a mais ou 10% a menos da tensão que está registrada no corpo do DPS, significa que ele entrou no seu estágio final de vida útil. Ele já alterou tanto as suas características que ele precisa ser substituído. Tá certo? Então, assim que é feito a verificação no final da vida útil do varistor. Como o varistor tem um final de vida útil, aí é um ponto que muitos colegas confundem. O DPS, ele não é um varistor. O DPS é um dispositivo que utiliza um varistor. Então, quando o varistor chega ao final de vida útil, é o DPS que se encarrega de fazer a desconexão dele da rede. Porque o DPS tem um final de vida útil como uma chave fechada. Ele passa a drenar uma corrente, ele vai aquecer, e no limite esse aquecimento pode significar que ele até pegue fogo, porque ele não tem capacidade de dissipar o calor que ele gera. Então, para evitar que chegue nesse ponto, o fabricante, o DPS, coloca junto, em série, com o varistor, um dispositivo de desconexão. Na parte da esquerda, que vocês estão vendo verde ali, é um fusível, tem uma lâmina prata ligada a duas malhas de condução. Esse fusível está ligado a uma mola. Quando esse fusível abre, a mola não encontra resistência e ela vai puxar a alavanca aquela alavanca verde para cima. O que significa isso? Aquela parte que está aparecendo no display desse varistor que está à esquerda vai ficar vermelho. Poderia ser vermelho e ficar verde, poderia ser preto e ficar branca. Então, ela está associada ao mecanismo de desconexão, para justamente mostrar para o usuário, para o responsável pela instalação, que esse DPS foi desconectado da rede e precisa ser substituído. A norma de DPS é a norma 61643, ela não aceita que essa identificação seja feita por LED. Porque se for feita por LED, tem 2 problemas aí. Em primeiro lugar, se falta energia, eu não tenho como saber, porque o LED vai estar apagado e não vai estar indicando o DPS, não vou saber se o DPS está bom ou não. E, em segundo lugar, o LED ele consome uma parte da energia para que ele seja sinalizado. Isso não é uma coisa muito eficiente. Então, o ideal é que seja feito por um sistema de banderola, um sistema eletromecânico.
tá certo? Por último, a gente vai apresentar o diodo supressor. É muito importante, e esse é o objetivo da minha apresentação, esse foi o objetivo do artigo que eu escrevi também, mostrar para os senhores que não existe uma tecnologia que seja superior à outra, mas uma tecnologia adequada para cada situação. O diodo supressor, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um diodo, qualquer pessoa que trabalhe com eletrônica saiba o que é um diodo, é uma junção PN, é a junção PN que está no transistor, é a junção PN que está nas células fotovoltaicas, é a junção PN que está nos diodos também. Essa junção PN, ela não conduz, a gente fala na polarização reversa, ela cria uma barreira de potencial, é o que a gente está vendo lá. Do lado eu tenho material tipo P, do outro lado eu tenho material tipo N, e entre eles eu tenho uma barreira de potencial, que impede a passagem de corrente. Chave aberta. A partir do momento que a tensão ela passa do valor dessa barreira de potencial, ele vira uma chave fechada. A tensão caindo novamente, a barreira de potencial se reestabelece e o diodo volta ao seu estado normal de chave aberta. O que acontece nesse caso? O diodo é muito rápido, mais rápido do que o varistor, e não se regenera como o centelhador. Opa, eu tenho um dispositivo ideal aí. Só que a capacidade de condução de corrente do diodo é totalmente diretamente relacionada à sua junção PN. Então, e é uma só. Então, os diodos, comparativamente aos centelhadores e aos varistores, têm menos capacidade de conduzir correntes. Por isso, normalmente, os diodos são utilizados como DPS tipo 3, em pontos da instalação onde a corrente de surto que chega até eles ela foi reduzida pelo DPS tipo 2. A corrente do raio nem sequer vai chegar até ali, porque ela já foi eliminada pelo DPS tipo 1. Então, os diodos supressores, eles normalmente são utilizados na fabricação dos DPS tipo 3. Então, dificilmente um profissional vai ter que escolher entre um varistor e um diodo ou entre um centelhador e um diodo. A grande escolha é entre centelhadores e diodos. Entre centelhadores e varistores. Porque eu tenho varistores utilizados como DPS classe 1 e centelhadores utilizados como DPS classe 1 também. Não é interessante a utilização de varistores como DPS tipo 1. Por quê? Porque eles não foram concebidos para isso. Então, numa única atuação, uma única atuação da corrente da descarga atmosférica, aquela capacidade de atuação do varistor ela pode ser totalmente eliminada. Então, varistores que são utilizados como DPS classe 1, eles precisam ter uma supervisão, uma inspeção muito grande, tá certo? Porque quase chega a ser uma improvisação a utilização do varistor como DPS classe 1. Né? Aqui está o símbolo, né? A curva característica do diodo. Vocês podem perceber que ela é muito semelhante à curva característica do varistor, tá certo? Por isso, ele também é um limitador de tensão. Assim que a tensão começa a subir, a junção PN começa a modificar suas características e ele passa a conduzir. Inicialmente, uma pequena corrente, à medida que aumenta, uma corrente muito mais elevada ainda também. Tá certo? Então, pessoal, eu gostaria muito que os senhores lessem o artigo. Claro que a gente consegue aprofundar essas questões de uma maneira mais didática, escrevendo numa sequência lógica, né, com exemplos, com mais espaço aqui. E eu gostaria de chegar a essas conclusões aqui. Não existe tecnologia ideal independente da característica da proteção. Então, o que acontece? Varistor é melhor que centelhador é melhor que diodo é melhor que todo mundo. Isso não existe. Cada tecnologia ela tem as suas vantagens e suas desvantagens. O fabricante do DPS vai determinar o que ele vai utilizar para construir aquele DPS que ele vai fornecer para vocês. Os melhores fabricantes, isso é uma coisa fácil de verificar, utilizam as 3 tecnologias. Eles têm centelhadores, eles têm varistores, eles têm diodos, para possibilitar uma melhor escolha, uma escolha mais adequada daquele DPS que eu utilizo naquele caso aqui. Tá certo?
Esse é o primeiro ponto que é muito importante. O segundo ponto, um DPS não é apenas um centelhador, não é apenas um varistor ou apenas um diodo. Ele é esse componente montado no invólucro, que é muito importante, porque esse invólucro tem que dissipar calor, junto com os seus contatos, que são muito importantes, porque são os contatos que ajudam a conduzir a corrente, tá certo? E, caso necessário, com um dispositivo de desconexão. Então, muitas vezes vocês vão encontrar na propaganda, nos dizeres de um fabricante, que falam assim, eu utilizo o varistor da fulano de tal, utilizo o varistor do fulano de tal, mas não é o varistor só que determina a qualidade. Na verdade, a qualidade do DPS é a qualidade do seu componente, mas a qualidade do seu processo de fabricação. Como esses componentes são montados, como os contatos são soldados, como o invólucro é encaixado para que não tenha espaço, para que não solte, tá? Então, o DPS é o seu componente principal, já está dizendo, é o componente principal, mas a maneira como ele é montado como um todo. E, por último, o preço do DPS é muito importante, mas o custo de ciclo de vida da instalação é muito mais, tá? Eu tenho enfatizado muito essa questão de custo de ciclo de vida da instalação. Uma instalação tem custo para ser construída, tem custo para ser mantida e tem um custo quando ela acaba também. Então, lembre-se sempre, o seu cliente vai sempre querer comprar o DPS mais barato, porque ele é leigo, ele está vendo o preço daquilo que ele está adquirindo. Mas nós, como profissionais, temos que saber o custo que aquele DPS vai representar em relação ao prejuízo causado por uma queima e uma falha na instalação. É esse valor, o quanto eu perco quando a minha instalação para de funcionar, o quanto eu perco quando eu deixo de cumprir uma função, realizar algum processo, esse custo é que o DPS tem que evitar que aconteça. Então, muitas vezes, um DPS que tem um custo maior, ele é totalmente viável economicamente, porque ele vai impedir que uma indústria pare, que um processo produtivo pare, que uma determinada atividade pare. Certo? Então, eu queria agradecer a atenção dos senhores aqui, certo? É sempre uma pedra que a gente está colocando nessa construção do conhecimento sobre os DPS. A revista Eletricidade Moderna tem vários artigos, então está sempre publicando artigos sobre esse assunto, e a gente vai lendo esses artigos, vai assistindo os webinários, vai assistindo o material que a Eletricidade Moderna fornece, e a gente vai chegando a uma compreensão melhor, mais rica, mais detalhada, mais diferenciada sobre os dispositivos de proteção contra surtos e a proteção contra surto como um todo. Tá? Obrigado, Mauro. Ô, Sérgio, eu que agradeço por essa aula, muito rica, muito importante, muito cheia de informações. Nós é que agradecemos, né? Eu espero que, eu acredito, tenho certeza que quem está assistindo a esse vídeo também está muito satisfeito. E eu queria fazer, antes da gente caminhar para o encerramento, queria fazer algumas perguntas, né? Você lá no texto, né? Que eu convido todo mundo sempre a ver o texto impresso, porque ele é uma experiência muito diferente do vídeo, né? Por isso é que nós temos a seção multimídia, porque uma coisa complementa a outra, enriquece, né? Uma enriquece a outra. O texto é fundamental. Mas lá você diz, uma questão formal, só que eu queria, curiosidade minha. Você defende que se use, em vez de usar classe 1, 2 e 3, você use tipo 1, 2 e 3. Por que essa preferência sua? Por que diferenciar classe de tipo? Por que você prefere que se fale tipo 1, 2 e 3 e não classe 1, 2 e 3? Tá, boa essa pergunta. Em primeiro lugar, Mauro, assim, eu defendo, em primeiro lugar, que se use uma expressão só. Algumas pessoas usam classe e outros usam tipo. Isso gera confusão. Então, se todo mundo usar só classe ou todo mundo usar só tipo, seria melhor. Excluísse a outra palavra. Agora, uma só. E agora, entre classe e tipo, eu prefiro tipo, porque na proteção contra a descarga atmosférica, a gente já usa a classe do SPDA. Então, muitas vezes, a pessoa confunde classe do SPDA com classe do DPS. As pessoas acham que se usa um DPS classe 1, num SPDA classe 1. E se a gente utilizar a palavra tipo é menos contaminada, ela é menos utilizada em outros contextos. Então, se a gente reservar tipo só para o DPS, isso vai evitar essa confusão.
Ok. E como é que a 61643 trata isso? É tipo ou classe? A 61643, É, a que está sendo utilizada no Brasil, o que acontece? Na Europa, a norma EN, que é a versão europeia da IEC, se usa tipo. tá. A IEC usa classe. Hum, A tendência das próximas revisões da IEC é usar tipo. tá. Só que no Brasil, como se traduz da IEC atual, se colocou classe. A gente tem um conflito aí. Mas esse conflito entre as normas pode ser desfeito pelos próprios profissionais no dia a dia. Eu vou usar sempre tipo aqui, e muitos colegas meus da comissão da 5419 concordaram em só usar tipo. Então, pelo cansaço, a gente vai vencer. E com o tempo, a expressão mais utilizada vai ser tipo. Legal. É bom para a gente saber por que é que se prefere o tipo, né? Porque tem essa classe dos dispositivos, dos sistemas dos SPDA, né? Proteção contra raio, né? Tá certo. Então vamos lá. Eu só queria fazer mais 2 perguntinhas aqui sobre o que não está. Você não abordou isso no seu artigo, assim, ou abordou em algumas partes ano passado, sobre avanços tecnológicos. Você falou que o centelhador é muito simples, que ele é muito confiável, que os varistores também são bons dispositivos e que também, mas que não deve ser usado ou não seria o mais indicado para tipo 1, né? Como tipo 1, como DPS tipo 1 e tal. Para onde a evolução futura dessas coisas? Como é que a tecnologia deve evoluir nesses 2 casos para onde? O que você vê nesse sentido aí? Os fabricantes de centelhador têm trabalhado muito para que os centelhadores atuem em tensões mais baixas, eles sejam mais rápidos. Tá. Quanto mais evoluído for o centelhador, ele vai trabalhar com níveis de tensão mais baixos. Ele vai limitar tensões em valores menores. 300 volts, 400 volts, 500 volts. Tá? Por que isso é necessário? Porque hoje em dia os equipamentos são cada vez mais sensíveis. Eles se danificam, eles falham com sobretensões menores. Então, eu preciso de centelhadores mais rápidos para proteger equipamentos mais sensíveis. No caso dos varistores, a tecnologia, todo o trabalho está sendo feito para que ele tenha um alfa maior, ele se comporte, por incrível que pareça, mais semelhante ao centelhador. Ou seja, ele rapidamente já comute de uma chave aberta para uma chave fechada. Tá certo? Então, eu quero inclinar aquela curva ali para ela que fique quase 90 graus. Ou seja, quando a tensão chegar num determinado valor, ele feche completamente. Então, aquela gradualidade que você mencionou vai ser diminuída, vai ser reduzida. Exatamente. Essa gradualidade, quanto maior o alfa, mais eu elimino ela e ela fica menos gradual. Fica mais uma chave, Na verdade, você até percebe que as dois fabricantes, as 2 tecnologias, o desenvolvimento é para que elas convirjam. Aquilo que o centelhador falha, ou seja, tem uma tensão de disparo um pouquinho mais alta, os fabricantes centelhadores estão querendo eliminar. E aquilo que o varistor falha, que seria, teoricamente, uma espécie de corrente de fuga que ele deixa passar, os fabricantes de varistores estão trabalhando para evitar. Que, na verdade, um quer superar o outro, né? Quem fabrica varistor quer superar quem fabrica centelhador e vice-versa. Outra coisa que eu queria perguntar, assim, me ocorreu quando você estava apresentando, é o seguinte: você falou que é preciso testar os varistores, né? Aí, no caso, não nos DPS, mas os varistores em si, né? Você precisa fazer testes. Como é que se define a periodicidade para você fazer o teste do varistor numa instalação, por exemplo? A periodicidade? Como é que você determina? Eu preciso fazer o teste dos varistores para ver se eles ainda estão operando adequadamente. Porque você não sabe, você nem sempre sabe quando é que o varistor atua. Às vezes é transparente, né? Entendi. Para a instalação. Aí você sabe qual é a corrente que ele conduziu, se ele já está inoperante, você já não está mais cumprindo a função dele. Quando é que você define quando você vai testar esse componente? Certo. Veja bem, os DPS varistores, ele tem aquela janelinha. Então, sim, quando a vida útil dele acaba, eu identifico isso, seja visualmente, seja por uma identificação remota. Ele tem um contato adicional que eu posso ligar numa lâmpada,
num alarme, alguma coisa assim. Mas isso é quando ele acaba. O que eu quero determinar é se eu já posso me antecipar a essa substituição quando eu percebo que ele já está chegando no final de vida útil, para não ser surpreendido. Como é que seria basicamente essa periodicidade? Automaticamente, a gente tem períodos de chuva bem definidos. Então, se a minha instalação sofreu alguma descarga atmosférica, eu consigo identificar pelo relato de um funcionário, eu estava lá na hora, eu sei que naquele lugar ali choveu e caiu descargas atmosféricas, recomenda-se que a equipe de manutenção vai lá testar os vários todos. Fim do período de chuva, por exemplo, que aqui para a gente vai ser mais até março, abril, mais ou menos, é interessante fazer um rastreamento desses vários todos, ir lá e testar todos eles ali. Equipes de manutenção, por exemplo, empresas como a nossa Petrobras, operadoras de celular, Sabesp, empresas de saneamento, que tem muitas unidades que são espalhadas no campo, isso é interessante, ele conciliar isso com as inspeções que ele faz normalmente na estação dele. Eu estou aqui, você sabe que eu moro em Sorocaba, você está em São Paulo. Vamos dizer que a minha empresa vai fazer uma inspeção numa estação de tratamento de água que está em São Paulo, eu saí de Sorocaba e fui até lá. Eu já aproveito lá e já faço tudo o que eu posso. Eu aproveito essa viagem e testo os varistores ali, porque se eles estiverem no final de vida útil, eu não vou esperar eles acabarem para trocar. Eu já me antecipo e troco. Tá certo? Então, eu faço uma rotina de inspeção dessa maneira. Tá. Você tem que ter você tem que estabelecer uma rotina, né? Não é assim, não existe um procedimento para o cara falar, você tem que testar quanto tempo. Você tem que, dependendo das condições climáticas do local, você tem que estabelecer a sua rotina para aquela instalação específica. Ok. Última pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: os DPS têm que conduzir mais corrente ou eles têm que ter um nível de proteção menor? Como é que isso evolui? Como é que isso na sua cabeça funciona? Isso tem muito a ver com aquilo que a sua primeira pergunta sobre a tecnologia, a segunda pergunta sobre a tecnologia. Os varistores, os centelhadores, os diodos, os DPS de maneira geral, evoluem no sentido de deixar passar menos energia, ou seja, deixar passar menos tensão. Porque as pessoas precisam entender isso aqui. A corrente que o DPS conduz não é o importante nessa questão, por mais paradoxal e estranho que isso possa acontecer. Porque você não coloca um DPS como um fim em si mesmo. Você coloca um DPS para proteger um equipamento. O que o teu equipamento vai sentir ou vai sofrer não é com a corrente, porque a corrente o DPS já desviou. O que vai fazer o equipamento sobreviver, entre aspas, ou não, é a tensão residual, a tensão provocada pela passagem da corrente de surto pelo DPS. Agora, veja bem, isso aqui é muito simples. Os DPS atuais, com os valores que eles têm de corrente, já são suficientes para as intensidades de descarga atmosférica conhecida. Então, o raio, por exemplo, a gente não tem descarga atmosférica de 200 kA, passando para 250, passando para 300, passando para 500. A natureza, ela está comportada, ela está bem comportada nesse sentido. Então, o que o DPS hoje conduz é o que ele precisa conduzir. Isso a gente já resolveu. A tensão residual ou nível de proteção, não. Porque enquanto a natureza está bem comportada, a tecnologia ela é muito rebelde. Nós temos cada vez equipamentos mais modernos, mais sensíveis, mais sofisticados, mais frágeis do ponto de vista elétrico. Então, a gente hoje em dia trabalha com o quê? Com equipamentos que têm 5 volts de tensão de trabalho, tensão nominal, 2,5 volts, equipamentos compactos, certo? Então, esses equipamentos são muito sensíveis e falham para níveis de tensão relativamente baixos. Então, os fabricantes de DPS não vão acompanhar a natureza, porque a natureza já parou, o raio não vai aumentar a sua intensidade. Eles têm que acompanhar a evolução tecnológica, que significa equipamentos cada vez mais frágeis. Um equipamento mais frágil significa equipamentos mais compactos, com nível de isolamento mais baixo. Equipamentos que aguentam variações de tensão muito menores do que os equipamentos mais antigos. Quanto mais eletrônica, mais fragilidade. Quanto mais mecânico, mais eletromecânico é o componente, chaves, seccionadoras, motores, por exemplo, mais resistente, mais robusto ele é.
Então, a gente precisa de DPS cada vez com níveis de proteção mais baixos. É isso que os fabricantes estão desenvolvendo. Ok. Eu acho que se tivéssemos aqui um debate com participação do pessoal, como são os nossos webinars, estaríamos aqui com milhares de perguntas. Mas, sendo esta gravação, uma gravação que a gente está fazendo, tem uma finalidade específica, eu agradeço, vamos encerrando por aqui. Eu quero convidar os senhores que estão assistindo a esse webinar, a esta apresentação de M-Especialistas, a que assistam, então, os nossos webinars, que, como esse vídeo aqui, estão também no canal do YouTube da Aranda Eventos. Temos lá 70 webinars ou mais já. Inclusive, há um recentíssimo do próprio Sérgio Santos, junto com o Rafael Cunha, que trata da proteção contra raios e surtos de estações de carregamento de veículos elétricos, portanto, um tema extremamente atual, além de vários outros que o Sérgio também participou, que estão lá disponíveis. E, claro, também convido a todos que leiam o artigo impresso do Sérgio na seção M Especialista da revista. Se quiserem também recomendar, ouvir o podcast também, que está aqui também na descrição do vídeo. Então, o artigo que está na seção M Especialistas desta edição de EM, e também tem o artigo, a coluna dele, a coluna do Sérgio Santos, que é EM Aterramento, toda edição, que tem sido extremamente elogiada, e o que muito nos orgulha, e pela qual agradecemos bastante ao Sérgio. Eu peço também que estejam atentos aos demais webinars, também na área elétrica, enfim, e também, queria dizer que há outros webinars, não só na área elétrica, mas também na área de redes, telecomunicações, data centers, na área de plásticos industriais e várias outras áreas em que a Aranda tem publicações. Há webinars lá de altíssimo nível, para quem se interessar por essas áreas, e também os nossos eventos presenciais da área elétrica, que haverá no ano que vem, pelo menos já tem alguns já agendados. Em abril vai haver o Summit da Intersolar South America lá em Fortaleza, e em agosto a grande feira da Intersolar South America em São Paulo, junto com o nosso Eletrotech M-Power, nosso evento promovido pela Eletricidade Moderna, que é o sucessor do o Encontro Nacional de Instalações Elétricas. Com isso encerramos. Sérgio, muito obrigado novamente. Se quiser fazer as suas considerações finais, alguma coisa que não tratamos, fica à vontade. Eu queria só agradecer a você, Mauro, a revista Eletricidade Moderna, a revista Foto Volto, a Aranda, pelo tanto que vocês contribuem com a nossa profissão. Tá? Queria agradecer realmente, muito obrigado. Imagina, estamos aqui, essa é a nossa função aqui, estamos aqui para isso. Estamos sempre a vosso dispor e estamos sempre aqui disponíveis para veicular conhecimento de altíssimo nível, como esse que você acaba de nos passar. Muito obrigado a todos, até a próxima edição de EM Especialistas. Não esqueçam de ler o artigo, então, que está aqui o link aqui na descrição, e se quiserem também o podcast também, que não é esse áudio aqui, é um áudio específico que foi gravado também sobre este assunto, sobre essa coluna do Sérgio, também está disponível. Muito obrigado a todos e até a próxima.